A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz. É a palavra que nos ajuda, é a palavra que nos orienta, é a palavra que nos dá bênção. É a palavra que tem tudo de bom para mim e para você. É a palavra que faz a diferença. Estamos trabalhando no livro de Jó. Hoje vamos estar falando no capítulo 8, onde o título é: nas provações sempre tem quem nos acuse de pecado. Mas não olhe para as acusações, porque os 3 amigos de Jó o perseguiram, falaram que não sabia, falaram que não devia, porque era uma provação. Satanás, o Senhor perguntou da fidelidade de Jó, e Satanás disse que era porque ele tinha tudo. Então o Senhor permitiu toda aquela situação. Mas existia um propósito naquela situação. Então não cabe a gente julgar ninguém. Não cabe a gente ficar pensando, eu acho que é isso ou aquilo. Não. Tudo é como Deus quer. Amém? Jó 8. Bildade era o amigo dele que faltava falar. Veja como ele se reportou, como ele acusou. E às vezes eu e você fazemos isso, até sem querer, mas agimos dessa forma. Cabe a gente fechar a boca, não fazer comentário, não dizer, eu acho que foi assim, ou que ele está fazendo assim, ou passou por isso. Não. Deus é que conhece a história de cada servo e serva dele. Amém? João, capítulo 8, verso 1, será do 1 ao 22. Até quando você, Jó, vai falar assim? Até quando as suas palavras serão como um vento forte? Será que Deus torceria a justiça? Será que o Todo-Poderoso faria o que não é direito? Veja que pergunta forte, né? Ele dizendo que Jó estava errado. Ainda perguntou, será que Deus está errado em ter feito isso com você? Não foi Deus que fez. Foi o adversário. E Deus queria provar ao adversário que Jó era fiel. Então cabe a gente falar menos e ouvir mais. Agora volte para Deus e ore ao Todo-Poderoso. Ele disse como se Jó tivesse afastado do Senhor. Jó não estava afastado. Jó tinha lamentado, é fato, no capítulo 7, mas lamentações de uma dor irreparável. Uma dor que ele só estava ali aguentando porque a graça de Deus estava com ele. Mas Bildade se achou no direito de acusar, de dizer que ele estava fora da palavra, dizer que Deus era justo por estar fazendo tudo aquilo com ele. Vamos falar mais, falar menos e ouvir mais. Se você é mesmo puro e honesto, Deus virá logo ajudá-lo e lhe dará de novo o lar que você merece. Ele duvidou, né? Se você é mesmo sincero, mas ele não conhecia Jó. A Bíblia nos diz no início, no capítulo 1, que Jó era um homem íntegro e reto e honesto. Mas é quando a pessoa está na provação, quando a pessoa está na enfermidade, no caso dele, perdeu família, perdeu tudo. Então, é nessas horas que se vê quem é quem. As pessoas vai pelo que as outras têm, pelos que elas veem. Então, cuidado com falsos amigos. Porque muitas vezes é necessário Deus permitir situações para você ver quem é quem. Peça a Deus para saber quem é quem. Peça a Deus antes de colocar pessoas dentro de casa, para que amanhã você não tenha uma grande decepção. Mas os amigos de Jó conheciam a retidão de Jó, mas acusaram por conta do que estava vendo nos seus olhos. Que a gente aprenda com a história de Jó. Ser pessoas mais prudentes. A Bíblia diz, maldito o homem confia em outro. Porque na realidade, confiação em Deus, que é grande, fiel e poderoso. Aleluia. A riqueza que você perdeu não será nada comparado com o que Deus lhe dará depois. Glória a Deus que diante de tantas palavras de acusação, ele foi usado como um profeta. Ele disse que tudo que Jó perdeu não seria comparável com o que Deus ia dar. Porque Deus, ele é milagroso. Ele é especialista em fazer coisas novas de formas grandiosas. Então, você que está na provação, você que perdeu tudo, você que está na enfermidade, o seu chão saiu debaixo dos seus pés, espere em Deus.
porque ele faz coisas novas. Aqui ele disse: a riqueza que você perdeu não será nada comparado com o que Deus lhe dará depois. Deus tem coisas novas para te dar depois de toda essa aflição. Descansa teu coração. Faça pergunta aos nossos antepassados, aprenda com a experiência deles, pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra passam como a sombra. Ele até deu um conselho muito bom, muito certo. Ele disse: olha, conversa com o mais antigo, porque ele sabe. Nem todos, né? Tem pessoas que é de idade e não tem a presença de Deus. Faz atrocidade que você e eu se assusta. Mas a Bíblia fala de anciões sábios, né? Se for para pedir um conselho, ore, para que Deus mostre a pessoa certa. Não fique contando sua história a todo mundo, porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Deixe que os nossos antepassados falem a você e o ensine da sua experiência. Eles dirão isto: será que a tábua pode recrescer fora do brejo, ou o junco viver sem água? Verdes ainda é o mesmo sem serem cortados. Eles secam antes das outras ervas. Assim acontece com os que esquecem de Deus. Assim dá em nada a esperança dos maus. Quer dizer, Jó não esqueceu de Deus. Aqui é a esperança dos maus. Jó não era mau. Era uma provação. Era um desafio que o inimigo tinha feito a Deus. Deus permitiu porque conhecia a lealdade de Jó. Que eu e você, nas dificuldades, possamos ser leal a Deus. Não é fácil, mas pedindo força, graça, poder de Deus, a gente aguenta. Porque para aguentar esses amigos, que se diziam amigos, que conhecia Jó, atacando como ele estava, só a graça de Deus para Jó suportar. Mas com a graça de Deus se suporta dor, se suporta enfermidade, se suporta açoite, se suporta calúnia, se suporta mentira, se suporta traição. Porque a graça de Deus é o que sustentava Jó e é o que sustenta você. Glória a Deus. A segurança deles é um fio de linha. A sua confiança é como uma teia de aranha. Eles se apoiam na tela, mas ela não aguenta. Agora o fio, mas não consegue ficar de pé. Aqui Bildade estava falando das pessoas más. O que aconteceria com elas, que elas não suportavam essas coisas. Mas Jó não era mau. Jó era íntegro e reto. É muito fácil julgar, não é verdade? Os maus crescem como erva ao sol, que se espalha pelo jardim. As suas raízes se arroscam nas pedras, se agarram nas rochas. Mas se alguém as arranca, ninguém vai sem saber que estiveram naquele lugar. Olha que palavras duras de uma pessoa que é má. O que acontece com uma pessoa má? Jó não era má. Se tem alguém te acusando assim, você sabe que não é má, descansa teu coração, porque quem te justifica é o Mestre. Nisso que dá a vida, é nisso que dá a vida alegre dos maus. Chegam outras pessoas e tomam seu lugar. Ele fala que as pessoas maus vão ter retorno. É verdade. Se planta, se colhe. Mas se você não é mau, você sabe que isso é uma aprovação de Deus, não comenta, não te justifica, não te aflige, só adora. Porque Deus vê todas as coisas. Na hora certa, Ele te honra. A Bíblia diz: para cada dia de desonra, dupla honra. Ele conhece tua história. Esteja certo de que Deus não abandona as pessoas honestas, nem dá a mão para ajudar os maus. Ele disse uma palavra correta. Deus não abandona quem é honesto. Vale a pena ser honesto. Mas ele também diz: nem dá a mão para ajudar os maus. Porque Deus tem compromisso com a justiça, com a verdade. A palavra dele é a verdade. Descansa teu coração. Aí diz o 21. Ele fará você rir de novo e dar gritos de alegria. Olha, glória a Deus. Em meio de tanta ponte, tanta crítica, ele profetizou algo bom. E aqui a palavra diz e está falando para você que Deus fará você rir de novo e dar gritos de alegria no meio dessa provação. Receba e dê glória. Para terminar o 22, mas os meus inimigos não vivem na confusão,
mas os meus inimigos vão viver na confusão, porque aqueles que são maus, Deus faz eles se confundir, Deus faz eles cair em enrascada. Aquelas covas que eles abrem, é nelas que eles caem. E ao caso dos maus serão destruídos. Então, vale a pena ser honesto, vale a pena ser íntegro, porque o Senhor é quem te defende, o Senhor é quem te protege, o Senhor é quem te honra. Está passando por adversidades? Descansa teu coração, porque o Senhor sabe trabalhar. Olha, Bildade atacou todos os seus 2 amigos. Olha o que o Senhor fala para quem julga, para quem ataca sem saber a história de ninguém. Que isso possa ser exemplo para mim e para a tua vida. Lucas 6,42. Como é que você pode dizer aos seus irmãos, me deixe tirar esse cisco do seu olho, se você não repara na trava que está no seu próprio olho? Veja coisa séria. Às vezes o irmão está com cisco e a gente é que está com a trave, mas a gente está acusando eles. Mas Deus vê todas as coisas. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão diante dos bons e dos maus. Aí veja o que o Senhor fala com esse tipo de gente. Hipócrita. Isso é muito sério. Tira primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Isso é uma palavra dura e de orientação para mim e para você, para não estar acusando ninguém, para não estar culpando ninguém das falhas dele ou dela. Então descansa no teu coração. Essa provação tem data para acabar. Essa provação tem uma grande vitória amanhã. Essa provação vai ser igual à história de Jó. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Amém? A paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.